Sincronismo em segunda cortina. A câmera nos dá a opção de sincronizar o flash na segunda cortina, ou seja, o flash vai disparar quando a cortina estiver fechando. Nesta situação, o rastro aparecerá atrás do movimento, pois a primeira cortina se abre e captura o que tiver brilho suficiente para ser capturado pelo sensor. E no momento em que a segunda cortina for se fechar, o flash dispara e captura a imagem principal. Vamos entender, mas antes deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Então, como é que funciona na segunda cortina? Olha só, na primeira cortina, nós já entendemos, né? O obturador se abre, o flash dispara. Continua ali o tempo de exposição que você definiu ali, a velocidade, né? Terminou aquele tempo, a segunda cortina fecha e não passa mais luz. Esse na primeira. Se fosse na segunda, o obturador iria se abrir, dar o tempo de exposição que você definiu, vamos imaginar 3 segundos, né? Ele abre, 1, 2, 3. Quando ele for começar a fechar, o flash dispara. Por quê? O flash vai disparar no fechamento da segunda cortina. Gente, eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou olhando no monitor, tá? Eu tenho que acompanhar o meu movimento aqui, senão eu me perco, tá bom? Então, olha só. Abriu, deu o tempo de exposição, começou a fechar, né? Dispara o flash. Então, ele tem o funcionamento inverso da primeira. Primeira, abriu, disparou, fecha. Na segunda, abriu, deu o tempo, dispara e fecha. Tá? Ele vai disparar ou quando a primeira cortina termina de abrir, ou quando começa a fechar a segunda cortina. Tá? Vamos ver o efeito do disparo na segunda cortina? Olha só, gente, aí o rastro fica atrás. Por quê? Porque o obturador abriu, aí eu não lembro se estava com 2 segundos, 3 segundos de tempo, acho que devia estar com 2. O obturador abriu, foi capturada apenas a luz do celular, porque não tinha luz na cena para pegar a minha filha se movendo. E quando a cortina, depois que passou os 2 segundos e a cortina foi se fechar, o flash deu um disparo e capturou a imagem. Então nós temos o rastro de luz, né, sem o flash, e depois o flash finalizando a imagem. No caso da primeira cortina, o flash não finaliza, ele inicializa a imagem e o que finaliza é o rastro de luz. Beleza? Vamos ver como configurar a segunda cortina em alguns modelos de câmeras. Canon T3i. Olha só, galera, a Canon é uma maravilha, o menu da Canon, tá? Qualquer Canon que você pega aí é igual. Aqui é uma T3i, se você pegar uma 6D é igual, se você pegar... nossa, é muito intuitivo o menu da Canon, quase não muda, tá? E é muito fácil, né? Eu uso Nikon até hoje não me adaptei muito bem com o menu da Nikon. Eu acho da Canon muito mais intuitivo, tá? Então na Canon você vai aí, na T3i no caso, tá na primeira opção do menu, tá? Você desce até o controlo do flash, olha, controlo. Olha a tradução que a Canon faz pra gente aí, né? Para o português. Você vai até o controlo do flash, clica em cima dele, vai em definir funções do flash externo, né? Depois você vai em sincronização de obturador, que está ali no caso primeira cortina, você entra nele, aí tem primeira cortina, segunda cortina, velocidade alta. A velocidade alta é um tema que nós podemos falar em uma outra live se vocês quiserem, tá? Mas por enquanto vamos falar só de primeira e segunda cortina. E aí vai aparecer, né, no flash lá o indicador de sincronismo em segunda cortina, tá bom? Esse é na Canon, tá? Na Nikon, você vai entrar ali na tela, né, no display, vai descer com as setas direcionais aqui, tá, no caso, até aqui a opção de flash, né, vai clicar em cima com o OK, aí vai aparecer a opção de flash que está já selecionado, depois redução de olhos vermelhos e rear. A Nikon não usa o termo
cortina, primeira cortina, segunda cortina. Ele usa o termo here. Acionou o here, ele vai aí aparecer embaixo lá, né? Onde estava só o flash vai aparecer o here e significa que está para disparar aí em segunda cortina, tá? É um menu menos intuitivo do que a Canon, como eu falei para vocês, né? A Canon é mais intuitiva, é mais simples. Porém, na Nikon, se você pressionar o botão do flash pop-up, você entra direto na opção do flash, então tem um atalho, né? E isso também é uma vantagem. Você pressiona o botão do flash e depois é só você girar o botão o dial ali de velocidade, tá? Ele já muda ali para here, olhos vermelhos ou o flash normal, tá bom? As diferenças de sincronismo em primeira e segunda cortina são percebidas apenas em fotografia de longa exposição. Se a velocidade do obturador for maior do que o movimento, não será notada diferença na imagem, tá? Deixa eu voltar a imagem aqui para mim. Então, galera, olha só. O sincronismo em primeira ou segunda cortina, a diferença entre eles, ela só é notada se você estiver usando uma velocidade baixa, né? Como, por exemplo, eu mostrei aí nos exemplos, né? 1 segundo, talvez meio segundo, ou talvez um 10, um 15, se for movimento rápido, fazer algum efeito. Você nota a diferença. Mas se você tiver com uma velocidade de congelamento, por exemplo, 1,50, 1,80, 1,125, 100, não tem diferença, não faz diferença alguma deixar em primeira ou em segunda cortina, né? Porque o obturador, é muito rápido, ele vai sincronizar ali praticamente no mesmo tempo de abertura e fechamento. Então você não vai ver diferença na fotografia. Então os efeitos do sincronismo em primeira e em segunda cortina, você vai ver apenas se a sua velocidade do obturador estiver baixa, apenas para fazer efeitos aí de rastro de luz, light painting. Quem gosta de fazer light painting, por exemplo, é legal usar aí, você pode alternar entre primeira e segunda cortina para ter aí um diferencial, né, dos efeitos que você faz aí no light painting, tá bom? Deixa eu alternar aqui